Seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Universidade Moveleira. Meu nome é Davidson Pujoni e antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero te lembrar para curtir, comentar e compartilhar. Quanto mais você compartilha os nossos podcasts, mais pessoas verão os nossos vídeos. O algoritmo do YouTube vai nos ajudar aí a alcançar mais pessoas e assim o nosso setor moveleiro, a indústria moveleira cresce também. Hoje o convidado é um grande amigo, ele é marido da Priscila, pai da Melissa, formado em administração, mais de 12 anos de experiência na indústria moveleira, já passou por grandes empresas como Itatiaia, Rufato, Saleto, Mavaular, Móveis Novo Horizonte. Começou como auxiliar de produção, atuou no PCP, o currículo é muito grande e hoje ele atua como consultor também de e-commerce. Hoje eu falo com ele, Moisés Silva. Moisés, é um prazer ter você aqui, seja bem-vindo. O prazer é meu, Davidson. Muito bom estar do seu lado aqui, porque apesar de, além de tudo, a gente ainda é amigo, né? A gente conversa bastante. Eu falo que é um prazer ser seu amigo, é um prazer ter te conhecido aí no setor moveleiro. Foi nos momentos que eu estava entrando no setor, eu estava há um tempo já, mas você me fez conhecer muita coisa aí do setor moveleiro. Eu acho que esse papo vai ser muito bacana, porque pessoalmente, eu conheço o seu trabalho e eu sei da capacidade que você tem aí dentro da área administrativa, que, aliás, é uma área pouco ainda desfrutada do setor da indústria moveleira. Poucas indústrias têm um setor uma gerência administrativa e você é um dos poucos gerentes administrativos da nossa região e que faz isso com excelência. A primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: por que as indústrias ainda não despertaram para isso, para a gestão administrativa, e que falta faz, ou melhor, qual é a importância de uma gestão administrativa para a indústria moveleira? Então, Davidson, na minha opinião, né, a questão de ter um gerente administrativo aqui, realmente na cidade são poucos, eu conheço poucos gerentes, e normalmente quem toma a liderança nessa parte, quem toma a frente dessa parte, é o dono da empresa, né? O próprio dono ou algum parente mais próximo ali que está gerenciando junto do processo. Por que que eu acho tão importante? Porque quando o dono está fazendo esse processo, está trabalhando ou tomando frente no administrativo da empresa, em todos os processos, ele acaba deixando de fazer alguma coisa, né? São muitos processos, são vários processos que acontecem ao mesmo tempo e problemas acontecem todos eles também, normalmente, ao mesmo tempo. Então, quando o dono da empresa, né, o diretor da empresa, ele está envolvido nesses processos e principalmente no que diz respeito à gestão de pessoas, ele acaba deixando de pensar lá na frente, né? Pensando em investimentos que ele deveria estar fazendo, pensando em processos realmente que podem mudar o rumo da empresa e isso acaba fazendo com que ele perca dinheiro, né, que não é interessante para ninguém. Então, aí entra o gerente administrativo, né, avaliando, tomando conta e direcionando todo o processo administrativo e fazendo a ligação entre administrativo e produção. Então, isso faz com que a empresa tenha um ganho muito grande e principalmente consiga sanar os problemas inerentes ao processo, né? Gerir melhor as pessoas, né? Estar cuidando ali do que está sendo feito, se está feito da melhor forma possível e para que a empresa possa assim, crescer de maneira saudável. Eu vejo assim um grande desafio do gestor, do diretor de uma empresa, é exatamente isso aí que você está dizendo. Porque quando ele vai para o administrativo, ele começa a gerir o administrativo dele, porque ele não vai colocar um gerente administrativo, muitas das vezes ele foca ou muito no comercial, vai depender muito do perfil comportamental desse gestor. Ou ele é um gestor muito comercial, então ele vai para o administrativo para ver os pedidos que estão chegando, os clientes que estão chegando. Muitas das vezes ele vai para o telefone, ele liga para o cliente, ele liga para representante, aí ele atua como um gerente comercial também e acaba deixando as questões administrativas de lado. E por outro lado, existem aqueles gestores que ficam muito no administrativo, muito no processual ali e acaba esquecendo da gestão de pessoas. Entra o que você falou, não dá para fazer tudo, porque ele vai deixar de fazer a parte estratégica que é de dono. Enfim, é, se ele contrata um gerente administrativo, qual é o trabalho desse gerente na indústria dele? O que faz um gerente administrativo? Então, o que acontece? Quando a primeira coisa que o gerente administrativo faz, né, ou eu, quando entrei em uma dessas empresas que você citou, é avaliar todo o processo. Avaliar todos os processos da empresa, administrativamente falando, é claro, desde
o planejamento, dependendo da empresa, o planejamento, o PCP, ele faz parte dessa gerência, né? Tem empresas que preferem que não, e até mesmo a parte comercial, o financeiro da empresa, né? O setor, o faturamento. Então, todos os setores, como eles estão rodando, né? Outra coisa que o gerente administrativo faz é, após avaliar isso, criar, né? Ou usar já alguns indicadores que a empresa já tem pronto e indicar as melhores formas de medir o desempenho. Outra frente que o gerente administrativo atua hoje, principalmente, eu atuo muito nisso, é o quê? Trabalhar juntamente do RH na parte de gestão de pessoas, né? Fazendo avaliações, dando feedbacks constantes, porque isso faz total diferença, né? A gente percebe que quando a gente começa a acompanhar de perto os funcionários, dar feedbacks constantes, as chances de melhorias são muito, muito maiores, né? A gente consegue acompanhar a evolução dessas pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, né? Muitas pessoas, quando estudam administração, aprendem sobre os 3 pilares, né? Que é o operacional, o tático e o estratégico da empresa, né? Apesar de ter várias definições, né? Cada pessoa entende de uma forma isso, estuda de uma forma isso, eu costumo dizer que o operacional, o tático e o estratégico da empresa estão ligadas pelo gerente administrativo. O operacional é aquilo que você faz todos os dias, principalmente os líderes de setores, encarregados de produção, como a gente está fazendo uma formação aqui, a gente aprende muito com isso. Também tem o tático, onde mais atua o gerente administrativo, que é o planejamento ali, avaliação e planejamento dos processos semanais, né, também diários, e a médio e longo prazo, e tem o estratégico. Tem o estratégico. O estratégico, eu costumo dizer que é onde o dono da empresa mais atua. O estratégico é aqueles planos a longo prazo, né? Qual o Uhum. rumo que a empresa está tomando? Então, o gerente administrativo consegue unir bem essas áreas, dar informações extremamente úteis para que o dono da empresa, o diretor da empresa, possa tomar a melhor decisão para o futuro da empresa. E muitas vezes o dono da empresa está trabalhando um ano à frente, até mais, dependendo do caso, dependendo do dono da empresa. Então, o gerente administrativo consegue munir ele de informações e não deixar o operacional parar, né? Cuidar daqueles processos, dar feedbacks recorrentes, estar do lado mesmo dos funcionários, ajudando a empresa a crescer. Quando o dono da empresa, né? Quando o diretor da empresa, ele está focado demais no operacional, que é o que acontece na maioria das vezes, e às vezes no tático, o longo prazo, o estratégico, acaba deixando a desejar. Infelizmente, a empresa acaba perdendo o time de muitas mudanças, né? Talvez um produto que poderia ter sido melhor lançado, né? Talvez no tempo certo. Algumas questões relacionadas ao financeiro da empresa, né? Ou equipamentos que ele poderia estar comprando e não compra porque. Exatamente. Essa parte realmente de ter esses investimentos inteligentes, ele acaba deixando, né? Alguma coisa ele tem que abrir mão. Então, o melhor investimento, na minha opinião, né, como eu trabalho na área, é realmente ter um gerente administrativo para possa cuidar desses problemas diários, fazer aquele planejamento semanal ou mensal e que ele possa pensar assim no futuro da empresa. Estar sempre do lado do gerente administrativo ali, conversando para tomar as melhores decisões, não precisando, não tendo necessidade de estar o tempo todo ali do lado acompanhando o processo. Perfeito. E eu acho que o grande desafio também de um processo administrativo, ou do administrativo numa indústria, é o fluxo, Moisés. Então, assim, o pedido entra na empresa. Por onde ele vai, para onde ele vai, para qual área do administrativo ele deveria passar, quem é responsável por aquela área. Muitas das vezes a gente vê esse fluxo perdido. Ou às vezes um gerente chega e fala, não deveria ser assim. Esse pedido deveria sair daqui e ir para tal lugar. Isso varia de modelo de indústria? De tipo de produto? Varia demais, né? Varia muito mesmo, porque pode ser a mesma empresa, pode ser uma empresa exatamente do mesmo nicho, né? Fabricação de camas. Mesmo assim, de uma empresa para outra, isso muda muito. Porque não só o sistema, o RP da empresa pode mudar, mas também a forma de utilização, né? Tem pessoas que usam do ponto A, depois B, C. Tem pessoas que vai do ponto A, B e depois vai para o ponto Z da empresa. Por quê? Faz mais sentido para a empresa. Então, o papel do gerente administrativo é avaliar isso. Até que ponto está correto ou está da melhor forma possível, mais ágil possível e mais correta. E
dependendo do caso, fazer mudanças, né? Eu costumo dizer que o gerente administrativo é aquele mecânico que está olhando, consertando o carro enquanto ele está em movimento, né? É um complicador, sim, mas a gente aprende a lidar com esses problemas, né? Todos os dias a gente está mudando, ajustando ou melhorando um processo que está em execução no momento. Então, isso é um grande desafio, sim, mas a gente aprende a lidar com esses problemas, né? Organizar, mudar pessoas de setores, né? Como a gente está ali do lado do funcionário, né? A gente consegue ver e avaliar melhor. Talvez ele está no setor errado, né? Talvez ele tem mais aptidão em outro setor. Então, dar esse feedback e corrigir o percurso, né? Corrigir o curso, pode sim fazer com que a pessoa seja mais produtiva, né? Então, isso só é possível se você tiver um acompanhamento realmente ao lado ali, né? Sim. Muito próximo. E assim, você está falando sobre essa questão de dar o feedback pro colaborador, pro funcionário e tal. Esse feedback ele é dado em cima de indicadores que são mensurados. E aí você chega à conclusão de que não está sendo alcançado aquele objetivo. E aí você, obviamente, vai gerindo a equipe. Dentro de um processo administrativo, quais indicadores? Eu não sei se você me diria por nome, por termo, ou sobre. Porque existem indicadores que são simples, né, Moisés, de ser medido, mas às vezes a indústria não está olhando para ele. O que a indústria deveria estar olhando? O que o gerente deveria estar olhando? Quais áreas? Todas as áreas têm indicadores, você coloca indicadores em todas as áreas. Como é que funciona essa questão da gestão de indicadores dentro do processo administrativo? Tem como toda área ter indicadores, sim. Qual é o cuidado, na minha opinião, que a gente tem que tomar com relação a indicadores? Indicadores para todas as áreas, em questão de quantidade, qualidade de serviço, isso é possível colocar, né? Colocar para rodar, colocar o processo para funcionar. Porém, qual que é o cuidado que eu tomo muito, principalmente hoje, né? Com a experiência que eu tenho? É porque, até então, quando eu me tornei gerente administrativo há mais de 12 anos atrás, é, eu olhava só número, né? Só número. E o que que acontecia na maioria dos casos? Números são muito frios, né? E quando a gente está falando de gerenciar pessoas, né? De liderar pessoas e de trabalhar bem, gestão de pessoas, o que eu fui aprender somente com o tempo. Números, na verdade, não dizem tudo, né? Eles ajudam sim você ter um norte. Mas quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque nem sempre aquilo que está imprimindo número, né? Aquele número, talvez é um número até bonito, né? Um número muito bom, ele talvez não está refletindo o que está por trás desse número, né? Será que realmente foi feito da melhor forma possível, né? Será que foi respeitado o processo do funcionário? Será que é um ambiente que o funcionário está gostando de trabalhar? Aí que entra alguns indicadores, até mesmo do RH, né? Que o gerente administrativo tem que estar do lado ali acompanhando, né? Que são avaliações, por exemplo, avaliação 360, que você consegue ver o engajamento da equipe, consegue medir também como as outras pessoas ali estão enxergando aquele funcionário, aquele colaborador. E isso ajuda mais, eu costumo dizer que ajuda mais, talvez, do que o indicador de um número, de uma performance dele. Porque dentro desse número você consegue fazer com que aquela pessoa trabalhe por muitos mais anos na empresa e também consegue melhorar o processo dele, né? Porque talvez ele está insatisfeito com a empresa nem por conta de salário, mas pode ser por conta do processo que ele faz, ou da forma que ele é tratado, ou ele acha que está sendo tratado dentro da organização. Então, o que que eu faço normalmente, né? Tento ficar bem próximo da pessoa, tentar extrair o máximo de informação dela, usar essas ferramentas, sim, esses indicadores, para poder conversar. E normalmente o que funciona muito bem é ser direto, né? Ser transparente, deixar bem claro o que você espera daquele funcionário, do colaborador, para que ele possa, sim, desempenhar de fato, ou talvez ver que ele está no caminho errado, né? Que ele não tá no formato que ele gostaria. Então, se você conversar, né, gerir bem esses indicadores, você consegue sim dar esse feedback e até mesmo engajar o funcionário. Nada melhor, Davis, do que a gente trabalhar num ambiente que realmente são pessoas engajadas, que estão realmente remando todos para a mesma direção. A pior coisa que tem, eu já tive experiências assim também, é de cada um tá puxando para um lado. Talvez os números estão bons, né? Hoje aqui, principalmente no Polo, a gente tem momentos de sazonalidade, né? Onde a venda está extremamente aquecida, o faturamento está muito bom, mas isso não necessariamente reflete na equipe.
nas pessoas que estão fazendo acontecer. E quando você não tem uma equipe extremamente engajada, não tem realmente pessoas que vestem a camisa, estão ali do seu lado, o que acontece é o seguinte: quando as vendas caem, o que acontece? Normalmente a empresa não aguenta, né? O prejuízo, o tombo é muito maior. Mas quando você tem uma empresa engajada, pessoas que estão correndo atrás, você consegue fazer mais com menos e consegue, assim, dar um resultado melhor, mesmo em épocas de crise. Moisés, você está falando sobre a questão de gestão de pessoas, você me fez pensar numa palavra: sucessão. Porque muitas das vezes o líder, o dono da empresa, ele pensa na sucessão dele. Mas será que meu filho vai querer tocar esse negócio? Será que futuramente eu vou vender essa empresa para alguém? Porém, existem, né, mais dois tipos de sucessão, que é a sucessão do líder, para promover outras lideranças, para que outros líderes cheguem até aquele cargo, mas também a sucessão de colaborador. Eu vejo isso muito forte, uma missão muito forte do gerente administrativo. Porque é o seguinte: você tem hoje uma pessoa que faz o assistente comercial, por exemplo, faz as baixas do pedido. Aquela pessoa sai até chegar alguém que vai pegar o mesmo processo, na mesma velocidade. Como que você lida isso na... Vamos lá, você pode até abordar a questão da falta de mão de obra, porque está cada vez mais difícil contratar pessoas. Mas como que você lida com isso hoje? Como é que você planeja uma sucessão? Como é que você busca ali no comportamento do colaborador para garantir que ele seja bem sucedido? Até porque ele pode não sair, mas ele pode ser promovido também, né? Mas alguém tem que estar apto para entrar no lugar dele. Como você lida com isso? Perfeito. É bem interessante essa pergunta sua, porque hoje eu tento fazer muito, muito dessa parte, né, desse trabalho, que é o quê? Treinar outras pessoas. E quando eu falo treinar outras pessoas, é ser humilde o suficiente para treinar alguém para o meu lugar, né? Porque a gente sabe que cargos não são eternos, né? Empresas não são eternas. Então a gente sim tem que fazer esse trabalho. Pro bom andamento do trabalho, você tem que da operação, você tem que ter pessoas capacitadas a assumir certos postos. Então, o que eu faço? Normalmente, na indústria em geral, a maioria que eu trabalhei, a gente tem uma pessoa operando cada função, né? Você tem um faturista. Você tem uma pessoa para cada operação. E isso é um risco muito grande. Porém, né, devido à redução de custo, o custo em geral da empresa, isso se faz necessário. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de sempre avaliar as pessoas e ver pessoas que têm perfis que se enquadram em outras funções. E deixar um processo muito bem explicativo, né? Fazer manuais mesmo, né? De como a gente deve operar o sistema. E essas pessoas que eu vejo potencial, né, para que elas possam crescer, ser promovidas, ensinar ela e tirar um tempinho dela, né, todos os meses para ela sentar do lado de outra pessoa, perguntar, até mesmo eu vejo assim, eu consigo medir o interesse da pessoa, né? E na minha função não é diferente. Eu costumo avaliar na empresa quem poderia me suceder um dia. Então eu costumo olhar aquelas pessoas que têm esse potencial e fico perto delas mesmo, né? Explico o meu trabalho. Essa questão de ter medo de perder, graças a Deus é um medo que eu não tenho. Então, o que eu posso passar de como é feito o processo, como é feito cada um dos processos da empresa, eu até gosto de passar. Cada vez que eu ensino uma pessoa, cada vez que eu treino uma pessoa, eu evoluo também. Então eu aprendo mais, né? Eu consigo enxergar algumas coisas que eu estava fazendo talvez errado. Então, treinar as pessoas, esse treinamento constante é muito bom. Nada melhor do que a própria empresa para treinar. Você pode contratar talvez um terceiro, pode contratar talvez o pessoal do RP para fazer o treinamento, beleza, isso vai funcionar até certo ponto. Mas quando você tem as pessoas que estão operando o sistema, fazendo esse próprio treinamento com os colegas de trabalho, é muito melhor. Isso funciona muito mais porque ela já vai pegar exatamente como é feito, né? De fato é feito. Então, essa questão de treinamento é uma coisa que não pode parar. É interessante quando a gente fala de treinamento ainda, é também, né, desenvolver as pessoas, né? Treinamentos, cursos, por exemplo, a gente faz um treinamento aqui, né? Alguns encarregados da produção lá, da empresa que eu trabalho atualmente, estão fazendo um curso aqui com vocês. Então, esse tipo de tempo que a gente investe em treinamento também tem um grande retorno. Porque fora do ambiente de trabalho, ele consegue pegar novas experiências, né? Trazer outros insights, né? Para poder usar dentro da empresa, né? Então a gente sempre incentiva as pessoas a fazerem isso, a buscar. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande que é a internet, né?
Por exemplo, hoje no YouTube você consegue desde consertar o encanamento, virar eletricista, né? Virar pedreiro, tem tudo na internet. Então, eu sou, pelo menos, uma pessoa muito curiosa. Há pouco tempo agora, por exemplo, eu comecei a aprender a programar, né? Não faz parte do meu dia a dia a programação, né? Só que me abriu a mente de várias outras coisas que eu consigo fazer e até mesmo ajudar outras pessoas. Eu consigo entender melhor o processo. Isso diz respeito a tudo que eu aprendi na vida, a parte de e-commerce, ou mesmo gerenciar pessoas, né? Hoje nós temos uma grande ferramenta na mão, né, que é o ChatGPT, né? Antes de fazer algumas reuniões, sempre quando eu tenho uma ideia nova ou um processo novo, eu jogo nele lá e deixo ele me ajudar, né? Me dê 12 sugestões a respeito desse assunto, desse tema que eu vou fazer. Ele vai me dar essas 12 sugestões, eu avalio qual que faz mais sentido, eu faço uma mescla dessas ideias e consigo aplicar melhor. Então, tecnologia, que é uma área que eu adoro, né? Juntamente com a parte de gestão de pessoas também, que é uma parte que eu gosto demais, né? Isso me ajuda a desenvolver melhor a equipe e também me desenvolver como profissional. Pois é, você falou do chat GPT, que é uma das ferramentas, né, de inteligência artificial, não é a única, né, são inúmeras. Você citou até um exemplo aí, ó, eu vou conversar, vou dar um treinamento, e corro lá no chat GPT. Como que a indústria pode implementar e pode começar a usar a inteligência artificial para melhoria de processos, para implementar cultura de feedback? O que que você sugere? Se você pudesse dar uma dica hoje, assim, o que que você diria? Assim, ó, começa por aqui. A dica que eu dou é pesquisa. Pesquisar é muito bom, porque você consegue aprender muita coisa, né? O ChatGPT, sim, é uma das ferramentas mais usadas no mundo. Além de tudo, ainda é gratuito, você consegue fazer milagre lá dentro, né? Mas existem várias outras ferramentas, mais especificamente do ChatGPT. Em todas as áreas da indústria, você consegue usar ele. Por exemplo, né, a parte de design, a parte de produto, né? Vai desenvolver um produto. Joga a foto lá ou pede sugestões dele de acordo com o que você pensa ser o melhor, né? Eu já estou pensando em lançar um móvel que tenha tal altura, né? Que esteja tal profundidade a mais, ou um móvel que tenha um desenho na porta. Joga no chat GPT e fala, me dá sugestões baseadas nessa ideia. Ponto. Você tem lá muitas sugestões que você pode sim usar no planejamento dos produtos novos. Você pode também utilizar o ChatGPT. Eu uso muito, por exemplo, eu gosto muito do Excel, né? Amo o Excel. Sim. Faço tudo no Excel. Eu quero fazer um indicador novo. Eu tenho essa informação. ChatGPT, o que eu posso utilizar com essas informações que eu tenho aqui? Né? É claro, a gente tem que tomar muito cuidado com dados sensíveis da empresa, né? Mas eu tenho informação XYZ. Me dê um indicador disso. Como eu posso medir a evolução desse indicador? Ele te dá essa resposta também. Te dá uns insights bem bacanas. Com relação a lidar com pessoas. Eu lido com pessoas, eu peço a ajuda dele, né? Tenho que dar um feedback nessas condições. O que você acha o que você acha interessante e o que eu posso pontuar? Então, ele nos ajuda assim também. E qualquer tipo de problema, eu levo para ele, ele me traz dicas ou sugestões. O que eu digo, eu costumo dizer, ele não vai te dar a resposta exata, a resposta certa, mas ele te abre a sua mente a várias possibilidades, talvez coisas que você nem estava pensando, e faz você refletir e avaliar. Outra coisa interessante é aprender mesmo, né? Eu quero aprender melhor, igual eu falei, do Excel. Eu quero aprender a programar, programação. Eu quero aprender a fazer isso para me resolver esse tipo de problema, né? Eu tô com um problema X. O que você me indica que eu posso fazer para ajudar? Para me ajudar a resolver esse problema? Ele ajuda nisso também. E são várias, mas muitas ferramentas mesmo que a gente pode utilizar no setor moveleiro. A gente tem também a criação de conteúdo mesmo, né? Quem trabalha com marketing, por exemplo, é uma ferramenta Uma extremamente. baita ferramenta. É uma baita ferramenta. Então, ideias do que postar, do que não postar. Olha aqui, eu tenho esse tipo de roteiro. O que você pode fazer para melhorar esse roteiro que eu vou postar na rede social da empresa? Escrever e-mails, muito bom também, né? Você tem um rascunho do e-mail, qual que seria a melhor abordagem nesse e-mail? Então, são várias ferramentas. E há pouco tempo, conversando até mesmo com um carregado de produção, né? Pensando em como aplicar o chat GPT, ou como aplicar a inteligência artificial à produção, né? Porque, teoricamente, não uso nem computador direito, né? Mas a ferramenta no celular ali, você consegue, da mesma forma, conversar com ele, ele te dá insights, te ajudar a dar feedbacks, né, construtivos, te ajudar a monitorar, né?
Ah, eu tenho tal problema na produção, o que eu posso fazer? Né? Tenho tal gargalo na produção. Ele pode ajudar também. Né? Lembrando sempre, ele não dá a resposta certa, você vai simplesmente falar para ele, ele vai te dar a resposta, você vai lá executar. Não, é uma coisa que para você meditar, né, Apurar trazer... ali se realmente faz sentido. Exatamente. E assim, é interessante que o ChatGPT, eu costumo dizer que ele não é uma adivinhação artificial, ele é uma inteligência. Então, muitas pessoas usam ainda como se estivesse usando o Google, né? Então, quanto mais informação você dá, mais assertivo ele é. Então, por exemplo, eu poderia criar um roteiro para nossa conversa de hoje. Mas poderia ser um roteiro genérico, ou eu poderia dizer: olha, eu sou o Davidson, sou da Universidade Moveleira, nós estamos aqui na indústria moveleira no Polo de Ubá, eu vou entrevistar o Moisés Silva. Eu colocaria o seu currículo lá e eu preciso saber agora do Moisés, eu preciso saber de você, o que eu deveria perguntar para o Moisés. As perguntas seriam muito mais apuradas do que se eu dissesse: monte um roteiro para um podcast da Universidade Moveleira. É interessante isso, né? Porque realmente, né? O que faz diferença no ChatGPT, é claro que aplicando a outras inteligências artificiais, é realmente você criar a sua persona. É o que você acabou de falar aí, né? Criar a sua persona. Quem é o Davidson, né? E explicar exatamente o que você gosta, o que você não gosta, né? No que você trabalha, qual o seu grau de estudo, tudo isso, e até mesmo pontuar para ele qual é a forma que você gostaria de ser respondido. Então, tudo isso faz muita diferença. Então, você pode escrever, eu posso escrever, vão ser informações totalmente distintas, diferentes. Uma coisa também bem interessante, né? Falando de outra aplicação de uma área que eu também atuo, que é a consultoria em e-commerce, né? É, exemplo, né? Quero fazer uma descrição de um produto, né? Eu vendo produto, eu vendo essa cadeira na internet. Então, como eu devo fazer? O ChatGPT ajuda muito. Mas o que que a gente tem que fazer? Escrever o que que eu acho primeiro da cadeira. Ó, se eu fosse anunciar nas minhas palavras, eu falaria que ela é desse jeito, que ela tem certa qualidade, que o tecido dela é desse formato. O que que o ChatGPT vai pegar? Essas ideias e vai transformar num texto muito mais, que vai se comunicar muito melhor com o público. E você pode falar o nicho que você trabalha, da forma que você quer utilizar ele, né? A gente usa muito no e-commerce, né? Mas o mais importante, né? E isso vai fazer diferença na nossa vida, de agora não, já aconteceu, mas no futuro só vai aumentar isso. Antes, qual que era a jogada, né? Qual que era o ponto alto? Era você saber. Você tinha que saber. Você tinha que estudar, se especializar, saber, como diz, de tudo. Agora não. Não é o quanto você consegue responder, é o quão bem você consegue perguntar, né? O bom e velho prompt, né? Que nada mais é do que o quão bom você consegue, o quão bem você consegue formular uma pergunta, né? Então, de acordo com a pergunta que você fizer, o retorno vai ser mais positivo, a resposta vai ser muito melhor, muito mais abrangente, né? Muito mais assertiva, se você perguntar bem, né? Para qualquer inteligência artificial. E o futuro diz muito a respeito disso, né? Você pergunta bem, você faz boas perguntas. Se você fizer boas perguntas, conseguir extrair o melhor de uma pergunta, você consegue ir longe, né? E isso em todas as áreas Exato. da vida, né? Por exemplo, na empresa também lá, né, atuando como líder, né? O quão bem você pergunta para o seu colaborador, né? Muitos têm essa mania, né, de simplesmente ir, recebe uma pergunta, resolve. Recebe uma pergunta, resolve. Normalmente, isso não traz evolução nenhuma. Por quê? O que vai trazer evolução é você perguntar e extrair o máximo do colaborador. Porque quanto mais você fizer induzir ele ao raciocínio, dificilmente ele vai cometer um erro ou vai ter aquela dúvida de novo. Então, ensinar, não ter medo de ensinar, passar para ele exatamente como você chega. Caso ele não chegue na conclusão, como você chega na conclusão certa? Por que que você deu aquela resposta? Explicar detalhe por detalhe, processo por processo, como você chegou naquele ponto. Isso é extremamente vital. Moisés, você citou aí, no meio dessa fala fantástica, porque isso aí do quem pergunta melhor, isso aí foi fantástico que você trouxe, porque é fato. Hoje não é quem sabe mais, é quem pergunta melhor. Mas você citou o exemplo do e-commerce. Tem um e-commerce e tal, e aí eu posso usar o chat GPT para vender o meu produto lá. Enfim, você é consultor de e-commerce, e eu não vou aliviar, eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica agora. Eu acho que é polêmica essa pergunta. Enfim, por que as pessoas, hoje muitas pessoas olham para o e-commerce
veem o e-commerce como uma baita oportunidade, abrem um e-commerce e em pouco tempo quebram. Porque do mesmo jeito que eu vejo e-commerces abrindo, a gente vê e-commerces fechando. Onde está o erro nisso aí? Eu diria diferente. Eu diria que na velocidade que quebram é muito maior do que abrem. Porque o que acontece? No e-commerce tem muitos custos ocultos, né? Normalmente você faz uma conta, né? Você comprou essa cadeira por 100, se eu vender a 200, eu tenho 100% de lucro, show de bola, né? Tô feliz da vida, tô milionário. Mas não é bem assim que funciona. Porque existem vários custos que você não consegue medir na operação facilmente. Exemplo, tá? Normalmente, os marketplaces, né, as lojas, grandes varejistas, eles vendem o seu produto a 12 vezes. Exemplo. Você, normalmente, a não ser que você tenha um custo maior ainda, você recebe esse valor de uma vez só, né? Então, você vai receber no fluxo, né, aqueles pagamentos. Você tem que pagar o fornecedor normalmente com 30, no máximo 60 dias. Então, já é um problema. Você tem custo de transporte. Principalmente quando a gente está falando de imóveis, o custo de transporte é o que mais onera, tá? Um dos que mais oneram. Então, você tem ali um valor muito alto para você pagar de transporte e com prazo de 10, 15, 20 dias. Ou seja, a conta já começou a bater. Você vendeu de 12 vezes, você vai receber 12 prestações, 12 parcelas, e você recebeu a primeira parcela, você já pagou o fornecedor e você já pagou a transportadora. Um custo altíssimo. Esse custo aí costuma variar aí em 30, 40% do seu lucro, possível lucro que você teria, né? Beleza, até aí tudo bem. Aí você tem que pagar funcionário também, que é todo mês. Aí você tem que pagar o RP, né? O sistema lá que vai gerir a empresa. É todo mês também. Aí você entendeu? Todos os custos seus foi lá em 30, no máximo 60 dias. Mas o seu lucro, o seu dinheiro, o que você vai receber, vai ser até 12 vezes. E ainda tem mais custo. Devolução. Como medir a devolução? Normalmente, os varejistas, né? Vamos dar um exemplo aí. Uma Casas Bahia da vida, ela vai te cobrar um valor em cima do seu do cliente que cancelou o seu pedido. Ou seja, muitas vezes o cliente comprou, passou alguns dias, você nem mandou o produto, ele já desistiu da compra. O que acontece? Você pagou o comissionamento deles. O que acontece muitas vezes? Você envia o produto, a transportadora quebrou, ou chegou lá na casa do cliente, ele tem 7 dias para simplesmente se arrepender da compra, né? Ele não Então, precisa ter motivo nenhum. nenhum. Simplesmente não gostou, não quis mais. Devolveu o produto. O frete de ida, o frete de volta, mais os riscos que estão inerentes à operação, que é questão de quebrar o móvel e tudo mais, é tudo por sua conta. Ou seja, uma compra de R$ 100, no final das contas, em vez de você ganhar mais R$ 100, você perdeu 300. Então, quando a gente pensa em pessoas que estão começando agora, né, empresas bem pequenininhas, elas normalmente quebram por isso. Então, vendem muito. Vamos supor, tem uma Black Friday agora, a gente tá chegando na época da Black, né? Talvez iniciou hoje e conseguiu vender R$ 100 mil. Só que depois que os mercadorias foram chegando, os problemas foram aparecendo, ele perdeu 100 mil. Então não consegue se manter. Então, mas tem formas, né? Até nessa parte que eu atuo muito, da empresa ou da pessoa que está ali abrindo e-commerce, fazer isso de maneira saudável. Como você faz isso? Principalmente entendendo esses custos, prevendo muitos deles, tá? Aí você vê lá que a cadeira que você tem a R$ 100, você não pode simplesmente vendê-la a 200, talvez você vai ter que vender a 300. Por quê? Porque todo esse risco da operação, são muitos, eu falei só de alguns poucos, talvez os maiores, mas todo esse risco que a operação oferece, ela sim tem que ser precificada da maneira correta, senão vai quebrar. Interessante isso. Então, você me fez pensar aqui. Se eu abro um e-commerce, eu preciso ter capital para iniciar, eu preciso ter um bom capital, e eu não posso. Eu tenho que torcer para não ter tanto sucesso assim na venda já de cara, porque pode acontecer isso também. Dependendo do capital que eu tenho, se eu tiver uma venda muito alta já no início, aquele capital pode não suportar esses custos ocultos. Eu estou falando para alguém que é inexperiente, que está chegando no e-commerce agora. Então, isso pode acontecer também. Então, eu tenho um baita sucesso. Eu começo no primeiro mês ali vendendo muito, igual você citou. Abro um e-commerce no fim do ano, tá tudo em alta, Black Friday. E aí, de repente, eu percebo que o meu capital não foi suficiente para suprir aquilo. Pode, muita gente abre, principalmente nessa época agora que vendas melhores, próximo da Black Friday.
Então, muitas pessoas abrem e-commerce nessa época, tá? E esse é um risco, né? Porque realmente uma coisa é você escalar aos poucos, né? Degrau por degrau, né? Igual uma escadinha. Agora, quando você sobe correndo, né? Isso pode causar um acidente. E no e-commerce não é diferente. E o que muitas pessoas fazem, tá? Muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que fazem isso. Algumas até já me procuraram porque já quebrou, já tá abrindo o segundo, talvez até o terceiro. É o fato de não estudar, não se preparar. Simplesmente abrir. Porque é muito fácil. Se você quiser abrir um e-commerce hoje, você consegue de manhã abrir um e-commerce e de tarde já está vendendo. É possível. E é um negócio que depende, é um negócio que tem pouco, quase nenhum investimento. Você consegue abrir um e-commerce hoje com R$ 100. Mas nem sempre é vantajoso. Por quê? Essas pessoas normalmente que abrem esse e-commerce exatamente por essa facilidade, quebram em uma semana, um Gera uma mês. ilusão, então. Exatamente. Então, qual que é o ideal? Qual que é a dica que é para quem vai abrir um e-commerce, né? É se prepare, estude. Hoje tem muita informação na internet. Hoje tem muita coisa gratuita na internet sobre isso, né? Então, já vem os contras, os prós você já sabe, mas estude bem os contras, né? O que pode estar por trás da operação, quais são os riscos delas, né? Consiga realmente um caixa, né? Para ter um fluxo minimamente viável, né? É, faça através de consultores ou mesmo através de pesquisa na internet, cursos online, né? Se prepare bem para que você já entenda o processo como um todo e faça isso de maneira saudável, né? Faça uma venda primeiro, né? Não contrate ninguém, estude e faça uma venda. Vê todo o processo de venda até a entrega do cliente. Vê tudo, pense em tudo que poderia ter dado errado, que deu certo, ou se já deu errado, ótimo. Você consegue aprender muito mais no erro, né? É melhor não errar, mas se você errar, aprenda com o erro, né? Que isso sirva de investimento. E quando a pessoa faz isso, ela consegue sim crescer, escalar o e-commerce dela, trabalhar bem o e-commerce dela. Eu digo trabalhar bem no sentido de custo, né? Não vender tudo a preço de banana, né? E achar ter aquela falsa ilusão de que está ganhando muito dinheiro, que não está, e consegue realmente ser saudável. Tem uma operação saudável. O lojista, ele olha para o e-commerce e ele vê como um concorrente potencial. A loja física vai acabar? Como é que você enxerga isso aí? Eu tenho minha opinião, mas eu gostaria de ouvir de você, que é especialista que está perto. Você acha que é diferente, que não tem nada a ver, que o lojista não tá sabendo olhar? Como é que você enxerga esse cenário hoje? Vamos lá, vamos pensar no Uber e no táxi. Quando o Uber surgiu, todo mundo falou que acabou táxi, não ia ter táxi mais. Bem pelo contrário, existe táxi até hoje, muitos táxis ainda. A mesma situação a gente pode passar por e-commerce, né? E loja física. A loja física também nunca vai deixar de existir. Por quê? Existem nichos de pessoas, existem pessoas diferentes para para ambos os casos. Existem pessoas, né? O que cada um tem que se preocupar? Em vez de pensar simplesmente no fato de um tá matando o outro, né? O e-commerce tá matando a loja física e o vice-versa, né? É pensar em como eles podem se complementar. Existem essa opção, né? Eu assisti um podcast, não lembro quem fez, mas falando exatamente isso, né? Você criar, né? Criar um ecossistema. Eu tenho uma loja física, eu vou criar um e-commerce e vou dar essa experiência, né? Muito se fala em omnicanal, né? Uhum. Trabalhar essas duas frentes, até mais frentes, né? Conseguir dar essa experiência para o cliente. Ou o contrário, também eu tenho um e-commerce, eu abri uma loja física. E também empresas diferentes, né? Nichos diferentes. Vamos dar um exemplo dessa cadeira, né? Vamos voltar para essa cadeira. Existem pessoas, muitas pessoas, que preferem chegar, tocar ela, ver qual que é o tecido, saber mais informações e conversar com o vendedor. E existe aquelas pessoas que querem algo muito mais prático, rápido, quer ler uma descrição, ver uma foto e já se sente confortável para fazer uma compra. Então são esses dois tipos de pessoa. Sempre vai ter esses dois tipos de pessoas. Sempre vai ter. E o que cada um tem que fazer diferente é o quê? Criar experiência. A experiência do cliente. O lojista, ele tem uma possibilidade ali em mãos muito grande que o da loja online não tem, que é o quê? Criar uma experiência mais imersiva, né? Ele tem ali a pessoa que quer comprar um produto dele, então muitas vezes
Ele trata mal a pessoa que foi lá comprar. O cara quer perguntar, não tem paciência para explicar. E quer culpar o e-commerce. Exatamente. Então não faz sentido isso. Então o que que eu posso fazer com o que melhor eu posso fazer com o que eu tenho? Eu tenho uma loja física. Eu posso investir melhor no marketing aqui e eu posso trazer o cliente, né, oferecer um cafezinho. Eu posso fazer algo diferente ali. Isso vai agregar valor, né? Agrega valor. E eu posso, na hora que ele for lá comprar uma cadeira, eu posso vender esse painel também. Então posso fazer isso. No e-commerce eu consigo fazer isso? Consegue, mas não de uma maneira tão imersiva. E o mesmo diz respeito a e-commerce. Como você não tem aquele custo de ter um prédio, uma loja física, estando aberto, por que não investir em inteligência artificial para atendimento mais rápido? Por que não investir numa logística mais rápida para que eu possa, assim, ter uma venda boa, né? Então, são pontos, existem vários aspectos que você pode investir na loja física e no online. São aspectos totalmente diferentes, cada um no seu nicho ali, cada um na sua área de atuação, pode extrair o melhor com o que ele tem. Perfeito, perfeito. E agora sim, voltando, quero voltar num assunto que eu acho que a gente precisa voltar nele, que é a questão da gestão de pessoas. Quando se trata de gestão de pessoas, o maior desafio que a gente tem é criar uma cultura de feedback, Moisés. E eu posso dizer que eu já passei por alguns feedbacks seus. Talvez. E era tão assim, ó, eu vou dizer por experiência, tão tranquilo que às vezes nem parecia que você estava me dando feedback. Então, como que você desenvolve isso? Como que um gerente administrativo. Aí, ó, vai entrar o gerente administrativo, o gestor, o dono do e-commerce que agora tem funcionário, né? É tão difícil reter colaborador hoje. É tão difícil manter a pessoa. A oportunidade de emprego tá aí para todo lado. A hora que você sai, outra empresa já está querendo te contratar. Como manter uma cultura de feedback de excelência para que o colaborador se sinta sempre bem abraçado pela empresa? Muito bom, obrigado. Eu fico realmente extremamente feliz. Nada me dá mais satisfação, orgulho de mim mesmo, do que a experiência que eu tive através desses feedbacks, né? Por quê? Você perguntou como chegar nesse nível, como chegar. Eu acho que nenhum curso te ensina a fazer isso. É fazendo, né? Eu já fiz muito isso, muito mesmo. E cada feedback, cada funcionário, cada colaborador, cada pessoa que você conversa para resolver um problema ou para elogiar, que eu vou falar sobre isso até daqui a pouquinho, você aprende alguma coisa. Então, eu aprendo muito mais do que eu ensino. Isso é fato. Isso é fato. Então, através desses feedbacks, eu consigo extrair da pessoa e aprender alguma coisa, né? Pontos importantes para quem está entrando na área, entender e saber, tá? Que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje lá atrás, né, com certeza faria muito melhor. Você deixar a pessoa conversar, a pessoa falar, né? Ser humilde, entender da situação e aí só depois, né? Só depois você realmente opinar ou direcionar a pessoa. Muitas das vezes, muitas das vezes mesmo, a própria pessoa tem a resposta ao problema. A própria pessoa sabe como resolver. Ela só precisa que você escute, entenda o problema e levante a bola, né? Ela é a única coisa que ela precisa. E voltando ainda nessa parte de elogio, né? Muitas pessoas têm dificuldade em elogiar. Muitas pessoas. E eu não tenho essa dificuldade. Tá aí uma coisa que eu amo fazer, elogiar as pessoas, né? Claro que eu não vou elogiar a torta e a direita, né? Sim. Sem merecimento, né? Mas se a pessoa fez alguma coisa bem feito, elogie. Porque o tempo que você está elogiando, muitas vezes não é salário. Muitas pessoas se prendem simplesmente a salário. O salário é extremamente importante, mas não é só o salário, né? Se a pessoa se sente, como você mesmo disse, abraçada, se a pessoa se sente acolhida e ela sente que você se importa com ela, com o problema que ela está passando, com a dificuldade que ela está enfrentando, que ela não é. Voltando lá naquela questão dos indicadores, que é um cuidado que eu tenho muito, que muitas pessoas não têm esse cuidado, que é o quê? É ver só um número. O número é 10. Ela fez 9. Tá errado. Não. Entender a pessoa, por que não conseguiu 10? Mas não no sentido que, não, eu quero 10 de qualquer maneira. Não. Por que você não conseguiu? Você tá com um problema? Talvez o problema não é nem na empresa, tá? Muitas vezes não é na empresa. Então, quando ela percebe que você está realmente, e isso é do fundo do coração, que você está preocupada com ela, que você quer
resolver o problema dela, né? Escutar ela. E não simplesmente aquele número, ela começa a ficar engajada, ela começa a entregar, ela começa a resolver os problemas, tá? Isso é com o tempo. As pessoas não vão simplesmente se abrir com você na primeira conversa de 10 minutos. Isso exige esforço e você ir aos poucos até ela conseguir confiar em você. E, igual eu falei, eu tenho muito orgulho disso, porque é uma coisa que eu aprendi com o tempo. E as pessoas, pelo menos que eu tenho mais perto, que eu busco meu feedback, meu próprio feedback constante, elas dizem que eu consigo fazer isso. Então, eu prefiro acreditar que sim, que eu estou conseguindo. E eu tive várias experiências com muitos colaboradores, né? Muitos amigos, viraram amigos, colegas de trabalho, que depois mesmo que eu passei da empresa, saí da empresa, eles continuam até hoje em contato comigo, né? Vejo você, né? A gente Exatamente. conversa sempre. Então, quando tem alguma dificuldade, algum problema em outra, na empresa que eu já passei, ou outra empresa que ela já está atuando, ela me liga perguntando, né? Eu tô passando isso e isso de problema. é, a gente já teve algo parecido, já passou por isso? Muitas das vezes eu já passei. E muitas das vezes elas me falam outro caminho que eu não percorri, né? Então isso é muito importante, essa troca. E eu fico extremamente feliz quando eu vejo isso acontecer, tá? Eu tenho muita amizade de outras empresas. Por onde eu passei, é claro que é impossível agradar a todo mundo, né? Mas eu tenho muitas pessoas que até hoje, né? Você conhece muitas delas, né? Até hoje eu tenho muita amizade, que eu procuro e que me procuram, né? Para trocar ideia, conversar ou simplesmente bater papo mesmo, sabe? E isso me deixa muito feliz, né? Elas não me viam simplesmente como o chefe, né? Como simplesmente o gerente. Porque tem uma frase bem bacana, né? Que é o quê? Que os cargos passam, né? As pessoas ficam. É Então, verdade. o cargo, ele é muito bom. Só que ele não é o mais importante, né? Você ser rotulado como gerente administrativo normalmente não quer dizer nada, né? O fato é, realmente você faz a diferença na vida daquela pessoa. Você ajudou ela a resolver aquele problema. Que seja só ouvindo, só escutando ela. Mas você fez diferença na vida dela. Isso sim é transformador. Isso sim é de me orgulhar, sim, que eu fiz várias vezes. Eu consigo fazer ainda, né? E espero continuar fazendo. É uma das coisas que eu mais gosto na minha função, né? Quando você começou lá o podcast perguntando o que faz o gerente administrativo, ou qual é a primeira ação que ele faz, eu acho que resumiria bem isso aí, entender as pessoas. Entender as pessoas daquela empresa, daquele setor, o que elas fazem, como elas fazem. Então, entender elas eu acho que é o mais importante. Perfeito. E como última pergunta, eu vou pedir para você olhar para aquela câmera ali e dizer para as pessoas, porque existem jovens hoje que estão entrando no mercado de trabalho que não sabem o que faz um gerente administrativo. Existem pessoas que estão dentro da indústria que muitas das vezes almejam esse cargo. Qual é a dica que você dá para quem quer se tornar um gestor, um líder, não só administrativo, né, Moisés? Mas em diversas áreas, pode ser comercial, pode ser produção. Qual é a dica, qual é o argumento, qual é o conselho? Vamos usar o termo conselho, que é melhor. Qual o conselho que o Moisés dá, né, nesses 12 anos de experiência para quem está ingressando no mercado e almeja esse cargo de gestão? Bastante coisa, né? Então, Davis, primeiramente, né? Quando a gente fala de mão de obra no geral ou de colaborador, né? Hoje está extremamente complicado conseguir, isso é fato, né? Todo mundo sabe muito bem disso. Mas o que eu costumo dizer, né? Para você se diferenciar, para você ser um ponto fora da curva, hoje, isso é infelizmente, tá? Não é felizmente, não, é infelizmente. Hoje é muito fácil, né? Se você é um colaborador, né? Tá nos ouvindo agora, né? Você ser diferente é muito fácil. Por quê? O mínimo de interesse que a pessoa demonstra, né, que o colaborador demonstra, já torna ele muito bom. Porque hoje nós temos, infelizmente, uma quantidade gigante de pessoas, né, muitas pessoas mesmo, que têm zero interesse, né? É falado muito aqui no curso, por exemplo, o ser antes de ter, né? Isso aí. Me corrija se eu estiver falando errado. E isso é bem. Isso resume a geração, né? As pessoas normalmente, né, a grande maioria, quer ter um ótimo salário, uma ótima condição de vida, mas ainda não fez nada ainda. Não se esforçou em nada. Eu tive o grande privilégio que crescer numa família extremamente sem recurso financeiro, né? Financeiramente pobre, e conseguir me desenvolver
para chegar onde eu estou, né? Eu não tive herança, não tive nada disso. Então eu tive que trabalhar, ralar muito, né? Como você me falou, são 12, quase 13 anos só como gerente administrativo. Então eu trabalhei ainda alguns bons anos, né? Trabalhei desde fabriqueta mesmo de móveis, né? Igual depois tive a oportunidade na Itatiaia, que foi uma escola para mim, e até chegar onde eu estou. Então, um conselho, uma dica que eu dou é realmente preocupar-se mesmo, menos em ter um cargo, né? Mas sim ser aquele cargo, né? Ou seja, se você quer atuar como gerente administrativo, como consultor, seja em qualquer área da sua vida, né? Procure primeiro ser aquela pessoa, né? Antes de ter o salário, antes de ter os benefícios, né? Procure realmente se esforçar. Outra dica bem valiosa que eu ganhei e eu repasso sempre é o quê? Deixar de reclamar. Fazer o melhor que você pode, né? Com as ferramentas ou na situação que você está hoje, né? Não esperar acontecer algo mirabolante ou cair uma grande oportunidade do céu. Isso raramente acontece. E por fim, realmente, né? O esforço, né? Tem uma frase do Joel J que ele fala que eu gosto muito, que é o quê? O trabalho devolve, né? Eu levo isso para minha vida, né? Porque se você se esforçar muito, né? Realmente reclamar menos, se esforçar muito, está realmente se esforçando a nível de realmente como você já tivesse aquele cargo, o trabalho devolve. Um dia, quando você menos esperar, né? Se você estudar, pesquisar, se esforçar, você vai conseguir atingir seus objetivos. Então, é isso que me move e tem dado muito certo para mim. Perfeito. Moisés, muito obrigado. Que aula. Não foi nem um bate-papo, não. Foi uma aula mesmo. Parabéns. Desejo que você continue tendo sucesso na indústria. E nós vamos marcar para você voltar aqui, tá? Ó, com certeza. A gente pode falar de um assunto específico, né? Com A gente certeza. abordou várias E coisas. tomando um café também, né? Porque eu sei que você... Eu gosto muito não, né? Mais uma vez, muito obrigado, tá? Desejo todo sucesso a você, que você continue crescendo na indústria. E você que está nos assistindo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Acompanhe aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e acompanhe os outros podcasts aqui também, porque aqui na universidade você vai entender tudo sobre o futuro da indústria moveleira. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo.